amigos, muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, a Justiça suspende uma resolução que autorizava farmacêuticos a prescreverem medicamentos. O Conselho Federal de Farmácia ainda pode recorrer dessa decisão. Para deixar todo mundo na mesma página, essa decisão aconteceu após o Conselho Federal de Medicina entrar com uma ação para anular a nova norma. Eduardo, isso ia entrar em vigor, ou seja, o farmacêutico poderia ali dar uma canetada numa receita para um cliente. Agora, o Conselho de Medicina entrou na história defendendo a classe deles, eu acho que é meio óbvio isso, né? E a decisão é que, não, por enquanto está suspenso. Isso já aconteceu outras vezes, inclusive. Bom dia. Bom dia a todos. Por favor, você que é farmacêutico, que é farmacêutica, por favor, o Eduardo não está atacando a categoria. O Eduardo foi um dos caras que mais brigou nesse microfone para que vocês tivessem um piso salarial decente. Agora, ado, cada um no seu quadrado. Eu que sofro quando vejo todo mundo ir pro microfone hoje, sem ser jornalista, e às vezes sem ser qualificado, e falar um monte de coisa que não combina com o bom senso. Eu que sofro com influência de tudo quanto é jeito, porque eu nunca vi tanta influência, João, falando de tudo. Eu tenho que defender cada um do seu quadrado. Eu tenho um aspecto pessoal, né, bem particular, porque eu tenho uma filha formada há 15 anos e outra que forma agora no meio do ano, se Deus quiser. Pô, eu vejo quanto que elas comem livros, filho. E depois que come livro, vai pro robô. Né? Ciências Médicas comprou um robô lá, fantástico. E depois do robô, vai pra prática. Quando eu precisei falar com a minha caçula, tava, o pai, tô atendendo aqui no laboratório e tal. Eu falei, de quê? Oncologia. Pô, não é nem a área que ela vai, mas tava atendendo. Então, não combina. Da mesma forma que eu não vou a uma farmácia e viro para aquele balconista e falo assim, aqui, eu tô com um mal-estar aqui, você me sugere uma coisa? Não. O farmacêutico tá aí? Não, nesse momento não, mas para pro telefone, liga para ele. Aí eu falo com o farmacêutico e confio no farmacêutico. Então, eu achei um absurdo quando o conselho vai e baixa, o conselho de farmácia baixa, dizendo que pode prescrever medicamento. Não. Eu concordo com o Conselho Federal, concordo com a decisão da Justiça e espero que essas coisas comecem a ser assim. Tem muita coisa, João. Tem gente que tem uma facilidade para encontrar uma placa ali, esteticista, não sei o que, e vai lá e faz um negócio de, injeta uma agulha no rosto e põe ácido hialurônico, põe silicone. Gente, não, ué. Cada um no seu quadrado. Ô Rita Mundim, essa decisão que reverte essa resolução que autorizava os farmacêuticos a prescreverem medicamentos, queria te ouvir sobre o assunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Tem medicamentos e medicamentos, né? Eu acho que a gente tem que considerar o tamanho do Brasil e a carência que nós temos de encontrar um médico. E nas cidades do interior, geralmente, o farmacêutico, ele é aquele que as pessoas buscam e confiam exatamente na hora de uma urgência ou na ausência de um profissional, né, de um médico para atendê-los. Dentro do curso de bioquímica, de farmácia, você tem matérias específicas em que você trata das substâncias, olha, bioquímica, né, farmácia. Então você tem um conhecimento sobre as drogas. Agora, o que eu acredito, né, é que a gente deve ter um limite. Que tipo de droga, qual é a alçada do farmacêutico na prescrição. O próprio Eduardo disse aí que quando ele vai, ele quer falar com o farmacêutico. A gente faz isso. O farmacêutico está na loja, aí você fala o que você está sentindo e ele te receita medicamentos que não necessitam de receita, de receituário. Então eu acho que isso poderia ser estendido um pouco mais. Não tenho conhecimento específico para dizer até que tipo de droga, até que tipo de medicamento, mas estamos no Brasil, um país carente de mão de obra no setor de saúde e um país onde a realidade dos pequenos municípios é quando tem a farmácia, a boa vontade e o conhecimento do farmacêutico. Silvana Lobo, queria te ouvir, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, eu penso o seguinte, cada macaco no seu galho.
Certo? Então, a função de prescrever, por que eu vou prescrever um remédio? Porque alguém está sentindo algum problema de saúde, alguma doença, alguma dor, e aquele remédio, e atenção, porque às vezes a droga ela pode ser a mesma, mas o remédio tem que ser diferente, porque o revestimento dele é melhor para ser dissolvido, sei lá, se é no estômago ou para ser durante o trato gastrointestinal todo. Então, o médico é que sabe qual que é o remédio que vai ser, porque ele fez toda uma anamnese do paciente dele, né? Então, não sei, eu acho que o Conselho de Medicina está correto nisso aí. Porque o negócio é o seguinte, quando o pau canta porque o remédio foi errado e o paciente teve um problema e ele ou morre por causa daquilo, o pau canta nas costas do médico. Eu quero saber, um cidadão, com todo respeito aos farmacêuticos, também tenho grandes memórias aí da minha infância, o seu Pio, porque hoje farmacêutico, a turma mesmo que usa farmácia, pede orientação de remédio, é pro balconista, né? Todo mundo acha que farmacêutico é aquele caboclo que fica vendendo remédio dentro da farmácia. Não, aquele caboclo é o vendedor. Qualquer Zé Mequetrefe pode ser aquilo ali. Desde que ele saiba ler, ele vai lá, pega o remédio que ele leu na receita e entrega. Agora, o farmacêutico não, ele elabora fórmulas e etc e tal. E embora toda farmácia obrigatoriamente tenha que ter um farmacêutico, nós sabemos que tem farmacêutico que é responsável por 3, 4, 5, 6 farmácias, que geralmente não está na farmácia, você tem que ligar para ele e quando tem uma batida é uma loucura, né? Porque o cara tem que sair de onde ele estiver para aparecer lá. Fica um negócio muito pro forma, o que a gente vê nisso aí, tirando essas grandes farmácias. Agora, o médico não. O que ele prescreveu, e a gente tem mania disso, de querer trocar o remédio que o médico prescreveu por um mais barato, por um genérico. E se ele prescreveu é porque aquele é o de melhor eficácia para o paciente dele. E se qualquer efeito eu tiver da ingestão daquele remédio, a responsabilidade é do médico. O médico tem responsabilidade. E a responsabilidade é por quê? Porque ele me viu, ele me examinou. Então, se der alguma zebra, a culpa é dele mesmo. Então, eu não sei, eu acho que é um pouco mais seguro pra gente ter uma prescrição de um remédio feito por quem tem examinado o paciente, para quem ele recomendou o remédio. Ô Marcelo, farmacêutico pode receitar ou não? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia aos ouvintes. Eu acho que tô com o Edu e com a Silvana nessa, porque cada um tem sua função, né? E aqui no Brasil a gente tem o costume de arrumar jeitinho. Ah, então uma cidade pequena não tem médico? Dá um jeitinho e joga a responsabilidade pro farmacêutico ou pro balconista. Eu acho que esse não é o caminho. O farmacêutico ele é muito importante, ele conhece, né, as propriedades do medicamento, ele pode conversar assim com o cliente, né, falar sobre o medicamento, como que usa, pode dar assim alguma dica, conversar com o paciente, mas prescrever é o médico. Exatamente pelo que a Silvana falou. É o médico que está acompanhando o histórico do paciente, é o médico que vai saber os sintomas e o médico que vai apontar o caminho. Aqui eu discordo um pouco da Silvana, que talvez o farmacêutico pode sim indicar um medicamento mais barato, de acordo com se for o mesmo princípio, né, se for a mesma fórmula, mas prescrever o tratamento é função do médico. Quando né, a gente tem o farmacêutico entrando nessa seara, a gente cria um problema e aí o Brasil está acostumado a dar jeitinho. Para resolver a falta de médico, dá função para outro. Isso não é o caminho, não.